Fala pessoal da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez, um episódio hoje um pouquinho diferente. Chamei o professor Thales, tá, para ajudar a gente aqui nessa entrevista com o grande mestre Dada Inokala, que vai contar um pouco para a gente da trajetória dele, como é que ele chegou aqui no Brasil e introduziu aqui os sistemas filipinos, né? Mas antes da gente continuar, aqueles recadinhos de praxe, né? Você sabe como é que é? Deixa aquele like, tá? Se inscreve no canal, que isso vai ajudar muito o canal a poder propagar mais a arte marcial, chegar para mais gente, que o YouTube possa reconhecer ele. E também, para quem puder colaborar, né, tem o nosso Pix aqui que está passando na tela para poder ajudar o projeto ainda mais, né? Então, professor Thales, faça as honras da casa hoje. Claro. Fala galera da Budô TV, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e principalmente para poder entrevistar esse que é um dos maiores nomes das artes marciais que a gente tem aqui no Brasil, né? Filho de Vicente Nocala e Beatriz Vilafria, parte de um dos irmãos aí todos ligados às artes marciais, já presente aqui no Brasil desde os anos 70, um dos pioneiros da arte marcial filipina no nosso país, que está até da América do Sul. É um grande prazer estar aqui conversando com o grande mestre Dada Inokala. Bom, mestre Dada, muito prazer estar falando com o senhor, muito prazer estar aqui na Budô TV, tendo essa oportunidade de conversar, de fazer essa entrevista. Então, queria convidar o senhor aí para dar as palavras iniciais aqui para a galera que estiver assistindo, para a galera que estiver participando aí com a gente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Arnold e Thales, sobre fazer essa entrevista aqui muito importante. E também agradeço que os brasileiros que estão cada vez gostando dessa modalidade de arma esgrima, são nomes conhecidos no mundo inteiro. E vamos lá, vamos divulgar cada vez mais e complementar o que você já sabe. Perfeito. Mestre Dadas, se o senhor puder contar um pouquinho lá da sua história, lá quando o senhor nasceu, lá em Camarines Norte, lá em Luzon, nas Filipinas, um pouco da sua trajetória até vir ao Brasil, que eu acho que é uma história muito rica e talvez muitas das pessoas que estejam assistindo a gente hoje talvez não conheçam toda essa sua trajetória, não só a sua, mas também a com o seu irmão, né, o Shishiri Nokala. Se o senhor puder contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. Bom, muito obrigado. Eu vou contar tudo o que eu lembro, né? Então, nas Filipinas, tem costume já de usar lâminas, né? Que é primeiro um país que sempre foi invadido de vários colonizadores, né? E quando criança, a gente já trabalha na fazenda. Os pais têm plantação de coco, né? E lembrei que minha mãe sempre contratava a gente quando está de férias para limpar os coqueiros. E cada coqueiro paga 5 centavos. Então, todo mundo tem facão do lado, indo para a fazenda, né? Então, assim, aí depois eu também, desde criança, já foi também foi escoteiro. Então, escoteiro, todo mundo usa a faca, naturalmente, né? E essa parte de artes marciais, como lembrei que meu pai serviu de guerrilha contra os invasores naquela época, na Segunda Guerra Mundial, né? Então ele é bom, como gosta muito de boxe, né? E também gosta de calibre 45. Então acabou a guerra, então todas as armas, munições, fica parado, né? Então a gente começa a cuidar a vida, como na fazenda sempre é costume já de carregar um facão, né, do lado desde criança. E daí depois, quando estudei nas Filipinas, em Manila, lá são obrigatórios de servir exército, do Philippine Military Training. Ele foi tenente-coronel da PMT. Né? E, claro, na escola, os oficiais, como ficamos, quando tem intervalo, fica reunindo tudo aí no quarto, vai ficar treinando a faca e o balição
como faz parte do treinamento, né? Então, com porta fechado, ninguém pode saber, estamos treinando. Então, são coisas que, daí, claro, os irmãos também, como os irmãos mais velhos, né? Como Kuya Casper, Kuya Frank, todos são praticantes já de outras modalidades. Outros praticam karatê, combate judo, outra de judô, né? Esportivo, Kuya Ben, né? Então, cada um treina em algum lugar. Daí depois, quando tem sábado, temos na garagem um pequeno MMA. Cada um mostra o que sabe, né? E esse é nosso passatempo durante o sábado. Aí comecei a treinar também karatê com Rolando Gonçalves, que é um dos artistas de cinema das Filipinas, né? Que Rolando Gonçalves e Roberto Gonçalves são dois irmãos que são grandes karatecas naquela época, nesse momento, né? E, ao mesmo tempo, são artistas de cinema. E daí, com o tempo passando, a gente também treina do Arnis desde cedo. E foi para... Eu estudava arquitetura e acaba indo para mosteiro nas Filipinas e na Índia, virando monge. Então, é contrário todo de militar para monge. Então, eu pensei, como fazer esse... Na época, estava meio confuso, porém, com o tempo, né, treinando, praticando, coisas que você gosta, né? Que eu gosto de treinar e, ao mesmo tempo, fazer aquela meditação. E fui para a Índia, né? Passei para Tailândia. Índia, fiquei por quase um ano e treinando como no mosteiro. E no mosteiro também a gente treina o nosso conhecimento, até às vezes eles me colocavam como monitor, né, para ficar encarregado do mosteiro, para botar disciplina nos monges também. E depois desse, foi para a Índia, Nepal, teve alguns treinamentos também de monge, e foi para a Europa, né? Berlim, Frankfurt, depois a América do Sul, na Argentina. E naquela época não conhecia o Brasil, né? Só ouvi falar quando eu estava viajando na Índia, um grupo de turistas misturado de americano, francês, europeu, né? Falando sobre o Brasil. Aí fiquei pensando no Brasil. Daí comecei a procurar no mapa Brasil. E, claro, quando eu cheguei à América do Sul, primeiro que estava no Berlim, foi para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pensei, olhei no aeroporto, Rio de Janeiro. Aí eu falo um pouquinho, hablo um pouquinho de espanhol. Aí eu pensei, parece espanhol esse nome aqui, parece... As pessoas são moreno, tem negro. Aí eu falei, o que é esse? América do Sul, disse essa, América do Sul. Disse América aí, todo branco, assim, né? Então não conhecia bem o que é América do Sul, América do Norte, só no mapa, né? Porém, aí daí comecei a observar, aqui Rio de Janeiro. Porém, avião, tem que ir para Buenos Aires. Eu fiquei em Buenos Aires. Depois, lá em Buenos Aires, comecei a viajar como monge, dando aula de meditação, né? Yoga. E conheci um casal brasileiro. Vocês de onde? Do Brasil. O Brasil? Depois começa a conversar os dois em português. Está bonito, a língua deles parece cantando, né? Aí eu comecei a ficar mais curioso. Aí eu procurei mapa, olhava mapa, daí, o Brasil é grande, né? Porém, olhei assim, não tem cidade aqui, porque no mapa os prédios são pequenos, o papagaio maior que eu.
dos prédios. Eu falei, não tem lugar aqui para divulgar a meditação. Aí daí, não tem, aqui, ó. Aí depois de Argentina, rodei bastante a Argentina, quase um ano lá. Aí foi para Porto Alegre. Porto Alegre, dei palestra lá na Assembleia Legislativa lá. E mais ou menos 500 pessoas. Naquela época eu viajava como monge, né? Então divulgava a meditação, né? E a filosofia como quem sou eu, para que estou aqui, onde vou, né? Daí, claro, aí fiquei viajando no Brasil, comecei a gostar do Brasil, que tem clima parecido às Filipinas, e também as pessoas são como muito carinhoso, né? Carinhoso. Aí, que lugar bonito para morar, pensei assim. Daí depois tem um aluno de yoga que recém veio de Brasília. Perguntei a ele, você veio de onde? Brasília. Ah, lugar, como está lá? Lá está muito parado. Ah, eu pensei, lá deve ser bom, lugar para morar, para ensinar o que eu aprendi, né? E daí pensei, não é a capital do Brasil. Claro, foi para Rio de Janeiro, né? Lugar bonito, até foi na Santa Teresa, né? E aquele Copacabana, a praia, que eu sentia, parece Filipinas, né? E daquele jaca bem grande assim, olha, pô, esse jaca grande aqui. Gostei até, a gente pegou jaca naquele jardim botânico ali. Levamos na praia, porque muito tempo que sem comer jaca, nas Filipinas tem muito jaca. Aí eu falei, gostoso aqui, lugar. Até outro amigo também das Filipinas, eu falei, muito tempo sem comer jaca. E jaca é aquele jaca dura, né? E muito doce. E, pô, muito bom aqui. Daí depois comecei a me familiarizar, porque tem, parece, costume filipino, né? E daí foi para São Paulo, Curitiba, depois, já quando eu veio para Brasília, aí eu pensei, pô, aquele é lugar bom para morar, pensei assim. Até a monge não pode casar, mas só aquele, porque eu casei com brasileira, daí teve 2 filhos, e pensei, não, eu vou morar aqui em Brasília, lugar bom para desenvolver esse conhecimento e também ensinar, porque quase não tem nada aqui de yoga, não tem yoga. Artes marciais naquela época só tinha karatê, né? E judô também. E depois está sobre alimentação vegetariana, né? Também não, como pensamentos alternativos não tem nada. E do Cali, do Arnis Cali também não tem nada. Então, eu vou ficar aqui mesmo. É lugar bom para ficar e dá para conseguir um bom espaço para começar a divulgar. E ano Mestre, 76... isso que eu ia perguntar. Foi 76 isso, né? Você chegou em Brasília. Brasília, 76, né? Ok. E comecei em 76 aqui, comecei a procurar onde eu posso dar aula e comecei a conhecer alguns amigos karateka que me convidou para dar aula de karatê. Aí comecei a dar aula de karatê, né? Daí começar os alunos também ensinava um pouquinho de arnis para a pessoa mais graduado, os alunos mais graduados. Naquela época não é muito educativo o arnis Cali. Só bastão mesmo, não tinha protetor. E nosso protetor naquela época é só capacete de motoqueiro, só que aqui está aberto, né? Então, quando acerta no olho, para a luta. Então, são coisas que... Já foi nessa época que o senhor fundou, né, a Academia Macaíça em Brasília, não foi? Foi, esse ano, 76. Se o senhor puder contar também o que significa, né, o termo Macaíça e
para os nossos ouvintes? Magkaisa significa isa é magka é todos, todos junto em né? Unimos, vamos ficar junto. Que dentro do ser humano tem corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, dentro do ser humano tem que ser magkaisa também, né? Cada indivíduo. E também vários estilos de luta. Vamos aprender um com o outro, sempre unir cada vez mais as pessoas, né? Então, essa é a ideia da Magkaisa. E como o senhor comentou, mestre, nessa época o Arnis ainda era. A gente já estava no processo, né, de estruturação do Arnis, né, de modo que ele fosse mais educativo, que ele fosse mais acessível para as pessoas. E o senhor tinha comentado, né, que treinou karatê com os mestres Rolando e Roberto Gonzalez, né? Se não me engano, foram um dos pioneiros até do karatê nas Filipinas. E aí eu queria que o senhor comentasse que, se não me engano, foram através desses mestres também que começou a ocorrer a aproximação do senhor e do seu irmão, né, o mestre Shishiro Inokala, né, com o mestre Remy Presas. Né? Se o senhor puder comentar um pouco a respeito. Bom, como essa época, quando foi para Canadá, ano 80, acho que 85, né? Aí consegui a naturalização aqui, consegui sair do Brasil. E meu irmão me convidou para ir nessa Expo 86, né? E foi, até encontrei o grande mestre Remy Presas, estava no Seattle, né? Seattle, depois lá no Vancouver. E tivemos participei dos seminários que ele está dando aula naquela época, e ele ficou na casa do meu irmão lá em Vancouver, e ficamos tempo trocando ideias, como desenvolver arnis aqui no Brasil, que eu falei que está aqui no Brasil. E depois desse, eu fiquei mais tempo lá no Canadá, assim 6 meses, né? 6 meses. Até pensava de ir para Estados Unidos e Canadá e morar lá e deixar o Brasil aqui, que não é tão fácil de ganhar dinheiro naquela época aqui. Então, porém, depois resolvi de voltar aqui no Brasil, pensando, o Brasil é bom lugar, a terra de sol, né? Os brasileiros acho que está precisando mais desse conhecimento aqui, porque Estados Unidos, Canadá já tem muitos filipinos, tem muitos professores. Já no Brasil parece que está pouco, quase dá para contar no dedo, né? Então, assim, eu vou voltar ali, eu fico lá. Aí até agora estou aqui. Bacana. E até para o pessoal que estiver escutando a gente, né, que não conheça a história, né, da importância dos irmãos Inokala dentro da história do Modern Arnis, como o mestre comentou, né, o irmão dele, Xixi, já morava no Canadá, então o grão-mestre Remy Presas ficava na casa dele, e inclusive o Xixi foi o primeiro datu do Modern Arnis, né, que era o título que o mestre Presas deu para 6 pessoas que seriam aquelas que seriam responsáveis, né, por manter o Modern Arnis, né, para que o Modern Arnis pudesse transcender a pessoa, né, do mestre Presas, exatamente nesse sentido, né, de ser uma coisa mais adaptada para o mundo contemporâneo, de ser mais educativo, de ser algo que pudesse encontrar serviço para todas as pessoas. E aí, mestre, eu queria fazer um link de só explicar para os espectadores, né, o nome Mahalika. Né? Afinal, hoje o Modern Arnis, né, nós temos aí uma grande família, né? Infelizmente o grão-mestre Presas faleceu, mas a escola, né, todo o trabalho dele permaneceu até hoje. Né? A gente tem hoje aí uma grande família, né, que é a grande família do Modern Arnis, da qual nós temos aí o Arnis Mahalika. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouco, não apenas assim, de como que foi esse processo, né, junto com o seu irmão, da elaboração do Mahalika, mas também até explicar o nome, né, Mahalika, para as pessoas.
Naquela época, quando faleceu o grande mestre René Prestes, cada um entrando em conflito um com o outro, e cada um criou sua própria escola, né? Como tem Tapitap, tem outras escolas na Abanico, Três Pontas e outras mais, né? E, claro, aquele veio do ensinamento do grande mestre Prestes, que ele é um professor, educador, e que gosta de ensinar como um professor, né? E também nós temos, como Maharlika surgiu, e como eu e meu irmão e minha irmã, somos terapeutas também. Faço como terapia, como meu irmão também gosta de terapia, minha irmã, ela é médica, psiquiatra, e ela até falou naquela época, você só fala sobre luta. E ela, falei, poxa vida, tem que falar um pouquinho sobre parte educativo e parte terapêutico de Arnis Kali, né? O Arnis, moderno Arnis também tem parte terapêutica, porque como a pessoa sempre vive sedentário, né? Então, para tirar a pessoa do sedentarismo, que nós pensamos, por exemplo, o grande inimigo hoje em dia dos seres humanos é 3. 1, sedentarismo. Segundo, excesso de medo. Terceiro, é falta de amor. Amor próprio é amar os outros, né? Então, a vida. Então, por exemplo, tirar você do sedentarismo já ajuda bastante. Você só pegar o bastão, começar a mexer assim, né? Você começa a trabalhar seu pulso, cotovelo, braço inteiro, treina a direita, treina a esquerda. É um exercício para o cérebro, para desenvolver seu lado direito e esquerda, para evitar aquele mal do alemão. Conhece mal do alemão? Mal do Alzheimer. Esquece tudo. Então, chegar a esse ponto, né? Então, o que você faz direita, você vai fazer com esquerda. Então, parte terapêutica, né? Agora, tem parte marcial, né? Como combate, né? Tem a parte de filosofia também, conhecimento. Tem parte de tradição, que é das Filipinas, né? E também tem parte tática, né? Para pessoas de segurança, policial, ou para defesa pessoal, né? Então, é uma prática que você pode complementar o que você já aprendeu, né? Ela trabalha em todos os tipos de pessoas, né? Uma criança, adolescente, adulto, idoso, né? Pessoa há muito tempo sentado, sedentário, né? Tudo isso vai abraçar pessoas, por exemplo, militar, que vai entrar, quem ativo, quem vai aposentar, quem está aposentado, todos podem fazer, né? Homem, mulher, podem fazer, né? Então, significa que encaixa em cada pessoa, né? Dependendo de que nacionalidade, sexo, altura, peso, não tem problema não. Todo mundo pode fazer. E, claro, com bastante segurança. Claro, com bastante segurança que a gente aprende dando aula, né? Dando aula para não ficar machucando tanto, aprender a controlar, né? Saber a parte didática para cada pessoa também serve, né? Então, essa parte de como Maharlika também a gente criou por causa de como em homenagem do antigo nome das Filipinas, né? Que Maha é grande, Likha é criação, grande criação. Esse é o nome antigo das Filipinas. E nas Filipinas tem projeto para voltar em nome Maharlika em vez de Filipinas de novo. Que Filipinas veio do rei Felipe da Espanha. Então não queremos mais dívida com os colonizadores, né? Queremos o original, né? Então, por isso estamos reforçando de novo para voltar em nome das Filipinas, para Maharlika. E, mestre Dada, lá nas Filipinas, né, todas as vezes que a gente conversa, né, com o pessoal sobre arte marcial, que a pessoa quer saber sobre arte marcial filipina, sempre tem aquela pergunta, né? Mas é Arnis, é esgrima? E em 2009, né, teve lá um ato republicano que normatizou, né, isso,
e que teve participação do senhor até nesse processo, né, para poder ajudar nessa criação. Então, o senhor poder explicar um pouco sobre como é que foi esse trabalho, como é que foi a elaboração da carta, né, o ato que vocês entregaram para então presidente, a Excelentíssima Glória Arroyo, como é que foi todo esse trabalho que foi feito? Bom, nas Filipinas, eles já estavam tentando muitos anos, né, para legalizar arnis como esporte nacional, né? Só que até os mestres lá ficam brigando na frente do ministro de Educação, né? Querendo, não, o mais forte sou eu. Aí outro diz, mais forte sou eu. Aí outro começar assim na frente do ministro, né? Ministro de Educação naquela época. Aí eles, outra começa a desafiar um e outro. E o ministro falou, por favor, voltar aqui quando está mais educado. A partir daquele lá, daí não andava o processo de legalização de esporte para virar esporte nacional nas Filipinas. Então, quando, depois de 52 anos, o presidente das Filipinas veio para cá, né? E conseguimos até, aqui tem fotografia aqui, né? Esse é o presidente, dá para mostrar aqui. Presidente das Filipinas, aqui, aqui do outro lado, aqui. Deixa eu ver, aqui. Daí depois, embaixador das Filipinas e aqui, eu aqui, né? Então, a comunidade filipina falou, mestre, a gente fomos convidados para encontrar o presidente. Maravilhoso, até embaixadora Teresita Barzana, naquela época, minha amiga, né? Todos embaixadores aqui viram meu amigo. Eles têm orgulho de mim, the proud of Filipino people in Brazil. Aponta toda hora eu. Esse é o orgulho do povo filipino no Brasil. Sou eu. Eu dada. Então, naquela época, até foi chamado para cumprimentar, pelo menos, a presidente das Filipinas. E veio aqui, né? Daí, quando chegou na minha frente, aí cumprimentei, perguntei se ela pode ajudar a arnis ali no Brasil, nas Filipinas e no mundo. Aí daí me perguntou quem é encarregado lá nas Filipinas. Aí eu falei, meu amigo, que é o grande mestre Bambit Dulay. Tá bom. Aí dei meu cartão, né? E também a carta foi dada já, e livros que nós temos e algumas camisetas que nós temos aqui. E alguns alunos meus, naquela época, juntou tudo para me entregar. Aí entreguei depois de um mês. Depois de um mês, declarou Esporte Nacional das Filipinas, arnis. Então, assim, tem lei, arnis law, né? Acho que 9850, né? 9850, Republic Act, né? E quando voltei lá nas Filipinas, acho que 2011, aí todo mundo ficou feliz. Tem os mestres ali. Graças a você, graças a vocês também. Graças a todo mundo, né? Então, virou como esporte nacional e arte marcial nacional das Filipinas, né? E os professores começam a ter reconhecimento nas Filipinas e até fora das Filipinas, né? Então, claro, não só assim como também quem cria as roupas começa a dar emprego, quem cria por exemplo, esses materiais aqui, como tem bastão de ratão, né? Tudo virou um grande trabalho para todo mundo, né? Então tem carambite, né? Tem material de treinamento, né? Tem
tem a espada, o facão filipino, né? Então, são coisas que começa a valorizar. E também já está passando mesmo nos filmes como Identidade Bourne, Supremacia, Trilogia. E tem vários filmes que aparece já Arne Scalis, só que ainda não menciona que Arne Scalis prima o FMA, né? Então, sempre aparece, porém a pessoa fica pensando, que tipo de luta aquele lá? Aí só você tem que pesquisar para ver que veio dessa arte, né? Então, deve começar a me animar mais e começar a animar outras pessoas, e os brasileiros começar também mais animado, e o mundo inteiro ficar animado, porque é outra modalidade que, com certeza, tem grande crescimento. E, mestre, comentando sobre essa questão do esporte nacional, já de muito tempo, né, no seu trabalho com a Academia Maquiaíssa, com o Arnis Mahalik no Brasil, o senhor tem se dedicado a promover, né, não apenas o treino regular, mas também de manter toda a indumentária, de manter toda a identidade, né, da arte marcial filipina no Brasil, e também de promover, né, campeonatos e encontros, né, como o Sama Sama em Brasília. Então, se o senhor pudesse comentar um pouco aí sobre como foram esses campeonatos que foram feitos, né? Todos os encontros que vocês, o senhor sempre promoveu aí na região, comentar um pouco aí também para os espectadores. Sim. Como virei amigo, também conselheiro de FAME, como chama essa Federação Arte Marcial Educativa do DF, né? Então, foi conselheiro de parte de filosofia, então começar também a introduzir e falar sobre essa prática também do Arne Scalis como parte esportivo. Então, eles me chamam e nosso grupo entrava para fazer demonstração. Se não tem campeonato, não tem demonstração. Às vezes a gente marca campeonato e outros dizem que vai aparecer, porém na hora do campeonato e que só nossa turma lá, né? Teve Pan-Americano aqui, acho que 2015, aqui nós participamos e aí achamos algumas pessoas de Equador, né? Que também treina faca. Então, ficar assistindo todo mundo, parece uma novidade para todo mundo, né? Então, ficar assistindo, vocês querem participar? Queremos, então tá bom. Aí, participou, claro, trabalha com bastante segurança, porque a gente usa faca do EVA, e bastão com esponja e bota protetores, né? A gente conseguiu trazer protetores nas Filipinas, naquela época, e outros ainda não querem usar bastão como luva, né? Então tem muita batida na mão e até machuca muito, né? Então tem que agora começar a introduzir também como aquele espaguete, para as crianças poderem treinar sem capacete, porque com capacete é muito caro para botar capacete em todo mundo. Então botar aquele espaguete de piscina, já dá para fazer pontuação e virar diversão até, né? E os pais, como um militar que tem filha e filho, que dá para ver, tá mais seguro, né? Então bota também filha e filho para treinar. Filha de quantos anos? 6 anos, né? Então tem que dar como chama, confiança para as filhas, as crianças também, para poder participar, né? E senão só com bastão de verdade, com capacete, aí machuca muito, e tem pessoas que, puxa vida... Serve dos 8 aos 80. É a arte marcial que serve dos 8 aos 80. Certo, para todo mundo. Mestre, eu só te fazer uma pergunta rapidinho, Thales. Eu estou vendo aqui até no teu Instagram, Thales, a presença lá em Brasília de uma pessoa que representou o Arnis, né, a arte marcial filipina no mundo, que foi o René Latosa, né? Esteve visitando vocês lá, trouxe... Dá para falar um pouquinho como é que foi trazer ele, como é que foi a participação dele lá
É que no caso lá em do Brasília? Renê, foi com, na verdade, tinha sido até um amigo nosso, né, que é também treinava lá na Academia Macaíça, que foi o Lucas. Torron Lucas Almeida, que ele estava realizando o evento e aí ele convidou, né, eu estava lá, a gente estava fazendo, acho que foi um sama-sama nesse dia, não foi dada, que o Lucas chamou a gente para ir lá visitar o local onde estava acontecendo o evento. E eu acho que foi uma data de sama-sama até, inclusive. Vai. É que você estava naquela época aqui. Isso, que a gente estava, e aí o Lucas avisou, a gente vai estar com o mestre Latosa, e a gente foi lá até lá para poder visitar. Eu acho que uma das grandes características, que aí eu acho que mais ainda o mestre Dada pode comentar, é a abertura, né, que o Arnis Mahalika sempre teve com diversas escolas, não só dentro da família do Modern Arnis, mas também em outras escolas, né, em outras linhas de arte marcial filipina, sempre conseguido sempre ter essa abertura, né, sempre tendo esse bom trânsito, né, entre as diversas linhagens e escolas. Essa nossa intenção é unir, né, de várias escolas, né, e vamos trabalhar junto, como disse, um papel fácil de rasgar, um bloco de papel difícil de rasgar. Todo mundo trabalhando junto, o crescimento vai ser maior. Mas os encontros que o mestre Dada promoveu, né, durante anos, que foram os Sama-Sama, né, que foram realizados geralmente em regiões, geralmente eram acampamentos onde as pessoas poderiam pernoitavam, né, tinham alimentação inclusa e costumeiramente tinham outros mestres que vinham até para poder prestigiar e participar junto, né? Não só o mestre Xixi, né, o irmão do mestre Dada, mas também outros representantes, às vezes, da comunidade filipina dentro do Brasil. Inclusive, mas se eu não me engano, teve até um Sama-Sama que contou com a participação da... Agora deu branco aqui no nome, que era da associação, né, da Filipinas, de amizade das Filipinas com o Brasil, não era? Foi pessoa da embaixada. Sim. Pessoas da embaixada, né? Sempre eles apoiam nosso trabalho, né? E recomenda, né? Que, bom, para eles é eu falei para a embaixadora naquela época das Filipinas que esse é um grande trabalho, né? Também falei sobre turismo marcial, né? Aí ficou mais interessado quando eu falo turismo marcial, eu nunca ouvi essa. Tem pessoas aqui no Brasil é cheio de praia. Então, para os brasileiros vai na praia. Por isso, lá tem praia, também tem o Arnis, verso do Arnis Cali, né? Esgrima, o FMA, nas Filipinas. Então, como, por exemplo, Karatê, verso aqui, Japão. Kung Fu na China. O Arnis nas Filipinas. Então, quem pratica tem vontade de conhecer a terra natal dessa arte marcial, né? Então, aí falei sobre turismo marcial, ficou interessado, até naquela época estava animado, só que a pandemia chegou, então recuou, todo mundo recuou. Mas, mestre, agora que o senhor tocou no assunto, tem diferença? O senhor falou que tem algumas semelhanças, né, entre Brasil e Filipina. Agora, tem a diferença do povo, de uma maneira geral, quando vai treinar, quando inicia o treinamento hoje? O senhor vê a diferença do filipino para o brasileiro a nível de mobilidade ou de gingado, que a gente chama aqui, né? Existe diferenças ou todo mundo igual? Claro, existe, por exemplo, se você toca violão por um mês, é diferente de quando toca violão por 50 anos, né? Então, essa é a diferença. Quando treina um mês ou um ano, é diferente com 5 anos, né? Então, esse não é claro. Não sou brasileiro, porém, também filipino, tem tudo tem esse. O importante é aquele
treinamento é criar fluidez do movimento, porque a maioria das pessoas treinado com, parece quadrado ainda, né? Porém, nas Filipinas a gente treina a fluidez do movimento, né? Então você vai fluindo de acordo com o movimento do colega, do agressor ou do parceiro, né? Então aí como essa é a fluidez que é mais importante. Acho que um ponto, mestre, também seria bacana de comentar, que talvez seja uma das grandes sabores assim do Arnis Mahalya, que seja exatamente essa combinação, né, entre espiritualidade, né, holística, uma visão holística e a visão marcial. E como o Arnis Mahalya consegue traduzir questões que são mais próximas, né, da galera que conhece da yoga, como Yama, Niyama, e como que você consegue traduzir isso, o Arnis Mahalya consegue traduzir isso no contexto de arte marcial. Acho que seria bacana se eu pudesse comentar um pouquinho também para dentro pros espectadores. Bom, a maioria das pessoas pensa que inimigo é outra pessoa, outra religião, outra nacionalidade, outro time de futebol, outro país, outro partido. Não é. O seu inimigo interior são mais perigosos. Medo, ódio, raiva, rancor, ciúme, inveja, sedentarismo, tudo esse todo mundo tem, né? Então a maioria é só luta, né? Como bater, como matar, como não, também sim, você como conhecer seu inimigo externo e inimigo interno. Esse que no Arniskali Maharlika, a gente, quando a pessoa já chega a certa idade, por exemplo, faixa azul, verde, aí começa a ensinar mais a parte filosófica de desenvolvimento do indivíduo como um ser completo. Por isso tem esse guia para a conduta humana, como, por exemplo, não violência, não ferir ou magoar outro ser com pensamento, palavra e ação. Como a pessoa vai perguntar, como você ensina arte marcial, defesa pessoal, e ao mesmo tempo você ensina não violência? Sim, como eu explico sempre, até bota no Instagram, melhor um guerreiro no jardim que um jardineiro na batalha, né? Então, você trabalha dentro e fora, que o inimigo não é só fora, tem dentro, que são mais difíceis de lidar, que eles são invisíveis, né? Então, como hoje em dia as pessoas estão cheias de, como disse, lixo emocional, né? Então, esse lixo emocional, você vai tá na sua cabeça, você vai jogar aonde? Né? No seu corpo, que é a lixeira, né? Então, a gente sofre, adoece, né? Por causa de quê? Desse lixo emocional que a gente guarda por muitos anos, né? Até lembrei que até o grande mestre Remy Prestes também teve tumor no cérebro, né? Claro, ele não consegue aceitar que ele tem esse problema. Porém, vai piorando, piorando, até a gente morre e não sabe por quê. Então, significa que tem que ficar consciente com esse nosso inimigo interior, né? Que a luta é constante, luta dentro e fora. Por isso, no Arniskali Maharlika, a gente explica essa parte, né? De parte de desenvolver o seu outro potencial, né? Potencial mental, emocional, espiritual, né? E assim como complementa com seu físico, treinamento de parte técnica, né, do Arnis, do Kali, né, e combinar com esse lado, a outra parte mais elevada da nossa mente. Eu acho que já que a gente já falou de karatê, já falamos de Arnis, e estamos falando de espiritualidade, eu acho que nada mais justo que a gente concluir essa parte com o senhor falando um pouco do Tai Chi, né, que afinal é outra disciplina que o senhor domina, né, e também ministra regularmente em Brasília. Então, se puder falar um pouco sobre Tai Chi, também como que o Tai Chi vai se juntar também nessa grande dança do Maharlika. Existem duas escolas nas artes marciais, ou na vida, chamada escola externa e escola interna. Escola externa é quando jovem, você nasceu 10 anos, 20 anos,
30 anos, 40 anos. Tem energia sobrando, tem que gastar. Quando jovem, tem que gastar muita energia. Grita, pula, nada aí, compete, né? Faz competição, e corre, tudo assim chama escola externa. O tempo vai chegando, a gente vai chegar a 40. Né? 40, eu falo, é meio-dia. Né? Quando chega meio-dia, o que tem? Tarde, não é? Então, a meio-dia chega, ou 40, vai em 50, 60, 70, 80, 90, 100, cento e pouco, vai embora. Né? Acabou a energia. Então, tem que saber lidar, aprender com essa escola externa. Né? Depois, escola interna. Como no Tai Chi, tem uma escola interna, né? De artes marciais. Yoga também, escola interna. Né? Autoconhecimento, escola interna. Então, no Tai Chi, a gente trabalha devagar, porque a maioria das pessoas são aceleradas, né? Para amanhã, para ontem, comendo, engolindo, sem mastigar. Né? Então, não é bom para a saúde. Né? Então, você mastiga comida, mastiga bastante, mistura com saliva, depois engole. Aí sim, é bom para a saúde. Né? Não é ficar comendo e engolindo. Assim, mais tarde vai ter uma doença que você não sabe por quê. Né? Então, significa que a gente tem que trabalhar escola interna. Escola externa, você já está bom demais. Né? Agora, a idade vai mudar. Não dá mais para pular. Por isso, tem vários estilos. Né? Como, por exemplo, taekwondo. Você não dá mais para pular. 40 anos, 50 anos, vai subindo. O joelho vai reclamar. Né? E a gente vai tendência, quando o joelho deu problema, engorda. Vai engordar, fica tudo assim, fica entre depressão. Né? Então, a solidão, tudo assim. Aí o corpo vai, como disse, vai dar trabalho, vai dar problema. A gente adoece, não sabe por quê. Por causa de quê? Não sabe mudar o estilo de luta. Né? Não sabe mudar para escola externa para escola interna. Então, essa escola interna é muito importante para principalmente quem já chegou aos 40 para cima. Né? Então, você tem que trabalhar essa parte. Então, devagar, lento, com respiração. Respiração ajuda para acalmar a mente e prolongar a vida. Né? E a gente respira já. O tempo todo, desde que nasceu até agora, estamos respirando. Então, tem que aprender como respirar melhor para a saúde e longevidade. Né? Então, são práticas de artes marciais que você pratica, não joga para fora. Só pega o que você vai usar durante a mudança de idade. Né? Tem que usar arte marcial para prolongar a vida com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Né? Então, essa Tai Chi ajuda bastante, yoga bastante, para quem pratica artes marciais ou não, né? Também ajuda para você prolongar mais sua vida com a qualidade. Achei ótimo. Arnold, eu acho que agora é a pergunta de saber o que o Mestre Dada planeja aí para os próximos anos, né? Vai ter evento, vai ter Sama-Sama, quais são os planos, né, para o Arnis Mahalik aí nos próximos anos, nos próximos meses, e principalmente como entrar em contato, né, com o Mestre Dada e com o Arnis Mahalik. Exatamente. Bom, tem o Instagram, Dada Inokala, e tem no Facebook também, mesma coisa, Dada Inokala, tem no YouTube, né? Tem bastante, como chama, vídeos até aprender a editar naquele tempo, porque eu tenho que fazer, eu faço ação, eu faço filmagem, eu faço edição, divulgar assim. Então, agora estamos, como parece, a pandemia está mais ou menos, dá para viajar já com mais tranquilidade, né? E esse outubro eu tenho que dar seminário lá em Fortaleza, um lugar também cheio de praia, como Rio de Janeiro, né? Então, onde também outros aqui também estou ligado com aqui da Academia Buriti,
Academia Buriti, do Palácio do Governador do Distrito Federal, que temos uma academia lá para os servidores públicos, né? Que tem esse temos esse projeto de não só arma escala, porém artes marciais em geral, para usar para como melhorar a saúde dos servidores públicos, cuidar de quem cuida, né? Então, e os familiares também, claro. Os servidores públicos também, bem-estar, ele tem qualidade de vida, claro, ele transfere isso para a sociedade, né? E talvez também mais na tarde ou no futuro, talvez depois da eleição, temos esse projeto de Liga de Artes Marciais do Planalto Central, né? Que como fazer esse projeto para quem gosta de artes marciais, né? E se ele aprendeu arte marcial, por exemplo, taekwondo, eu quero outro. Então, procura outra modalidade que ele ainda não fez, que gosta de fazer, e vai. Importante tirar a pessoa da vida sedentária, né? E a gente luta mais para ganhar mais amizade. Excelente, mestre, excelente. Se tiver algum evento para divulgar, alguma coisa, pode falar com a gente. E a gente aqui se esforça para divulgar, ajudar a divulgar também. Então, Thales, mais alguma consideração? Não, achei ótimo. Foi um papo maravilhoso que a gente conseguiu passar nessa 1 horinha. A gente conseguiu passar aí por toda essa riqueza de vida que o mestre Dada tem nessa bagagem, não só marcial, mas também holística, que consegue transmitir aí não apenas para os alunos diretos dele que estão lá em Brasília, mas também acho que para todo o nosso cenário de arte marcial no Brasil. Então foi ótimo, mestre. Muito obrigado. Obrigado. Bohai. Mestre, obrigado novamente por ter aceito e por ter escolhido o Brasil para viver e poder trazer essa arte marcial e todo esse conhecimento maravilhoso que o senhor tem. Muito obrigado novamente, tá? E se a gente puder, estiver em Brasília, estiver aqui pelo Rio de Janeiro, a gente se encontra pessoalmente. Vem aqui. Muito obrigado. Caçai de vocês. Obrigado, mestre. Então é isso, pessoal. A gente vai deixar os links das redes sociais, tanto do Thales quanto do mestre Dada, aqui logo embaixo, tá? nos comentários. E quem quiser treinar com eles, por favor, entre em contato. Eles estão sempre à disposição aí, tentando difundir mais essa arte marcial tão maravilhosa. Então, a gente fica por aqui. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Vamos lá.